paz do Senhor, irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e vou estar ministrando um estudo bíblico. Gostaria que você apanhasse o exemplar da palavra do Senhor para que pudesse ler os textos bíblicos que ora vou citar. O texto principal se encontra em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17. Está escrito assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu quero intitular esse estudo com o seguinte tema: carne versus espírito, uma guerra diária. Querido ouvinte da palavra do Senhor, há um conflito entre a carne e o espírito, a luta entre o velho eu e o novo eu. Nós decidimos quem irá prevalecer. Nós devemos ter autocontrole e obedecermos o Espírito. O apóstolo Paulo, um grande missionário, que foi um dos maiores cristãos de todos os tempos, veja o que ele escreveu aos Romanos no capítulo 7, nos versículos 18 e 19. Leia. Depois Paulo reconhece de onde vem a sua luta. Ele escreve em Romanos, no capítulo 7, versículo 20. Paulo diz que sua tendência em pecar vinha do seu corpo contaminado pelo pecado, que ele também foi gerado desde Adão e Eva. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, se quisermos vencer essa guerra, nós devemos alimentar o nosso homem interior com as coisas de Deus. Vejamos o que Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Leiam Gálatas capítulo 5, versículo 24. Nós não podemos permitir que o pecado continue dominando o nosso corpo mortal. Não vamos obedecer aos seus desejos. Examinem Romanos capítulo 6, versículo 12. Acompanhem esse estudo e leiam os textos ora citado por mim. Queridos ouvintes, Jesus morreu e ressuscitou, e nós morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo e como Cristo ressuscitou. Leiam Romanos capítulo 6, versículo 11. Jesus já nos libertou do jugo do pecado e da escravidão. Vamos permanecer firmes em Cristo e não nos submetermos novamente ao jugo da escravidão e do pecado. Examinem Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos vigiar e orar. Assim afirma o evangelista Mateus, no capítulo 26, versículo 41. O espírito dá a vida. A carne não produz nada que se aproveite. É um prazer fugaz, um prazer momentâneo, é um pseudo prazer, ou seja, um falso prazer. Examine João capítulo 6, versículo 63. Os que não têm o Espírito de Cristo não pertencem a Ele. Assim afirma Romanos capítulo 8, versículo 9. Os que estão na carne colherão destruição, e os que estão no Espírito
colherão vida eterna. Examinem a Bíblia Sagrada em Gálatas capítulo 6, versículo 8, e também em Romanos, no capítulo 8, versículos 13 e 14. Já em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, está escrito que nós devemos mortificar os desejos da carne. Podemos usar o livre-arbítrio e satisfazer as vontades carnais, porém não convém que façamos tal coisa. Não podemos ser dominados por tais vontades ou desejos. Veja o que Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Devemos vigiar todo o tempo. O diabo está ao nosso derredor. Assim afirma em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Querido ouvinte, Jesus nos libertou. Temos liberdade em Cristo, mas não podemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Examine Gálatas capítulo 5, versículo 13, e João capítulo 8, versículo 36, e também Romanos capítulo 6, versículo 22. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, isso tudo não provém de Deus, e sim do mundo. Assim diz em 1 João, no capítulo 2, versículo 16. Pessoas que vivem encontrando desculpas para pecar, tentando justificar os seus pecados, e quem os justifica é Cristo. Tais pessoas pecam, não se arrependem, não confessam suas falhas, não abandonam o pecado e dizem: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não julgueis, para que não sejam julgados. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus veio para os pecadores. Quem nunca pecou? Ore por mim, vou mudar um dia. Se Jesus tirar os meus vícios, aí eu vou para a igreja, aí eu busco a Jesus. Queridos ouvintes, Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 ao 21, sobre as obras da carne. Também escreve sobre os frutos do Espírito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Já no versículo 25 de Gálatas, ele escreve: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Muitos não vivem no Espírito. Os que estão em Cristo vivem no Espírito, e não há condenação para esses, os que não vivem segundo a carne, como afirma em Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Quem vive segundo a carne tem sua mente dominada pelo pecado, mas os que vivem segundo o Espírito têm a mente de Cristo. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Assim afirma em Romanos, no capítulo 8, do versículo 5 ao 8. Sangue e carne não podem herdar o reino de Deus. Assim está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Toda a descendência adâmica foi considerada transgressora com ele. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que estávamos fora da presença de Deus. Porém, Deus, através do seu Filho Jesus, nos reconciliou com ele, através da morte de cruz. A etimologia da palavra pecado
se deriva do latim peccatum, o mesmo que tropeçar, dar um passo em falso, enganar-se, pecar. No grego é amartia, que significa errar o alvo. A doutrina do pecado é a amartiologia. Queridos ouvintes, primeiro vem o desejo de pecar. Se deixar conceber, ou seja, se deixar nascer, dar luz ao pecado, quando ele é consumado, aí sim, aí gera a morte. Assim afirma em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Uma das formas de vencermos os desejos carnais, os pecados, veja em Salmo 119, versículo 11, o Salmo 119, versículo 9. Leiam. Queridos ouvintes, Jesus disse que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Está em João capítulo 8, versículo 34. E o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Quem peca transgride a lei de Deus. Está registrado em 1 João, no capítulo 3, versículo 4. E quem pratica o pecado é do diabo. Está escrito em 1 João, no capítulo 3, versículo 8. Se alguém, querido ouvinte, afirma que não peca, engana a si mesmo e mente. Devemos confessar os nossos pecados e alcançarmos o perdão de Deus, que apaga todo pecado que cometermos e nos purifica. Assim está escrito em 1 João, no capítulo 1, versículos 8 e 9. Aquele que esconde o seu pecado, querido ouvinte, ele não prospera, mas quem confessa alcança a misericórdia de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O salmista, no Salmo 32, versículo 5, ele escreve que não encobriu as suas culpas. Ele confessou a Deus os seus pecados, as suas culpas, e Deus o perdoou. Quem tem os seus pecados perdoados por Deus é feliz. Está escrito em Salmo capítulo 32, versículo 1. Jesus Cristo tornou-se pecado por nós, mesmo sem ter pecado algum, para que nós pudéssemos ser justificados por Deus. Está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Já em João, capítulo 19, do versículo 4 ao 6, Pilatos não encontrou pecado em Jesus. Não havia como acusá-lo. Nem tampouco a mulher de Pôncio Pilatos encontrou culpa em Jesus. Assim como Judas Iscariote, assim como Herodes também não encontrou, assim como o bandido da direita, que foi crucificado junto com Jesus, também não encontrou culpa em Jesus. Por quê? Porque ele era inocente. Leiam Provérbios capítulo 6, versículos 27 e 28. Todo pecado tem suas consequências. E é exatamente isso que quer dizer o versículo bíblico. Deus não deixa o pecado impune. O texto fala sobre o homem que se deita com uma mulher que não seja a sua esposa. Está falando o texto que Deus não deixará sem castigo. Deus não deixará impune. Mas pode se referir também a todas as classes de pecado. Deus não deixa o pecado impune. Guarde esse estudo no seu coração e procure satisfazer as vontades do Espírito e viver para Deus. Abandone o pecado, se arrependa, confesse a Deus e alcançará o perdão do Senhor e serás uma nova criatura em Cristo. Fiquem na paz e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.